Quer saber mais sobre o futuro do mercado de trabalho? Escutar dicas sobre processos seletivos? YesCast, vida e carreira das gerações Y e Z, com Ana Paula Ornos. Olá, querido, querida. Como é que você está se sentindo hoje? Bem-vindos ao YesCast, um podcast que abraça, entende e escuta os sonhos, dúvidas e medos da nova geração. Esse é o espaço de troca, de acolhimento, o seu lugar de fala. E hoje eu tô com uma convidada pra lá de especial. Não faz tanto tempo assim que ter uma boa carreira significava trabalhar muitos anos em uma única empresa. Mas as coisas começaram a mudar. As carreiras chamadas de caleidoscópicas não são mais lineares como antes. A nova geração também influencia o mercado em sua busca por flexibilidade, propósito e um trabalho que permita um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional. Agora há um foco crescente no bem-estar, na saúde mental, com as organizações se esforçando para se adaptar a esses novos valores. Tei Yanagawa, especialista em gestão de pessoas, está aqui para nos contar como essas mudanças impactam as organizações. Ela é sócia da Companhia de Talentos, uma consultoria que elabora estratégias de seleção e desenvolvimento de jovens em empresas. Começou a carreira há 15 anos na companhia. Como estagiária, foi efetivada antes mesmo de se formar em administração, até se tornar sócia. Tei dedica sua vida a ajudar jovens e empresas no match perfeito. Tudo bem, Tei? Seja bem-vinda. Adorei que você aceitou o convite. Bem-vinda ao YesCast. Tudo bem, Ana Paula. Muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho desse tema, que é um tema particularmente que eu gosto muito e é um prazer. Prazer é meu. Prazer é meu. E você começou a sua carreira antes mesmo de se formar na Companhia de Talentos como estagiária e aí tá na mesma companhia como sócia. Como foi construir uma empresa e ficar trabalhando no mesmo lugar, o que é raro hoje? Contrariando todas as teorias, né, sobre a minha geração. Eu completo 15 anos de Companhia de Talentos. Tem sido um desafio muito prazeroso, especialmente por poder trabalhar com pessoas em início de carreira, que é um momento aí muito desafiador da nossa vida. Então, fico feliz de, através do meu trabalho, poder contribuir aí com esse propósito. Muito bom. E como é que você, nessa trajetória de tantos anos trabalhando com, desenvolvendo programas de estágio, de trainee, lidando com o desenvolvimento de jovens, quais são as mudanças que você observou ao longo de 15 anos nas gerações jovens? Muito bom, muito bom. Olha, eu acho que quando a gente faz uma retrospectiva nas questões das gerações no mundo do trabalho, o que a gente consegue observar aí, né, ao longo dos últimos tempos, assim? Quando a gente olha lá para a geração dos nossos pais, dos nossos avós, na chegada deles no mercado de trabalho, acho que a vida, o trabalho, né, ocupava um lugar na vida muito central, assim, né? Então, acreditava-se que o trabalho era algo realmente importante na vida, que as pessoas tinham como um objetivo começar a carreira delas numa empresa e de uma forma muito linear e progressiva e crescendo passo a passo, cargo a cargo, né? Passo a passo, cargo a cargo e construindo aí uma trajetória de muitos anos dentro de uma mesma empresa. Então, tinha essa visão linear, essa visão de perenidade e de construção, né? Era um orgulho as pessoas dizerem, eu trabalhei aqui a vida inteira, eu me aposentei nessa empresa. Era um paradigma muito forte, né, na forma de olhar o trabalho. E quando a gente vem para as novas gerações ou para as gerações mais recentes que chegam agora no mercado de trabalho, a gente vê o trabalho muito com um lugar de realização também, né, mas um trabalho que valoriza as experiências diversas ao longo da vida, né? Então, as pessoas querem cada vez mais trabalhar com o que elas gostam e ter a possibilidade aí de ressignificar e repensar a carreira dela de acordo com o momento da vida, com os objetivos dela. E isso leva as pessoas a experimentarem muito mais formatos, empresas e tipos de trabalho ao longo da vida, né? Então, acho que é um pouco essa ideia de, nossa, eu vou começar aqui e vou permanecer aqui, fazer minha carreira aqui. Cada vez mais as gerações vêm quebrando um pouco com essa linearidade na relação com o trabalho. E as empresas tradicionais, essas empresas que já estão há muitos anos no mercado, devem enfrentar desafios para reter esses talentos, né? O que a empresa tem? Você desenha programa de trainees, de estagiários. O que a empresa precisa fazer
fazer para conseguir reter esses talentos, uma vez que os talentos querem experimentar novas coisas? Legal. Olha, o que a gente conversa muito lá na companhia com os nossos clientes, essa é uma pergunta muito frequente, né? Mas a gente vem tentando transformar o olhar para que os projetos e os papéis eles sejam construídos para fazer sentido não só no médio e longo prazo, né? Mas independente de quanto tempo essa pessoa ficar aqui nessa empresa junto com a gente, pode ser por um período mais breve ou até mais longo, mas que naquele tempo aquela experiência e aquela relação faça sentido para os dois lados, né? Essa ideia de buscar uma retenção, olhar muito nesse médio e longo prazo, ela muitas vezes pode gerar mais frustração de ambos os lados do que oportunidades, né? Então, para essa geração que valoriza a experimentação e quer experimentar diferentes formas de trabalho e de carreira, é importante pensar em formatos que façam sentido mesmo no curto prazo. A gente fala, é uma relação ganha-ganha, né? Vale a pena para mim, faz sentido para mim, assim como para a empresa também. O Vinícius de Moraes está atual, então que seja eterno enquanto dure. Super atual, exatamente. É um pouco desse raciocínio da poesia. Exatamente. E como isso muda o desenho dos programas de trainee, de estágio. Quando você desenhava há 15 anos atrás, provavelmente você mirava num talento que fosse um potencial para a empresa chegar na liderança, no topo ali, né? E hoje muda isso um pouco no desenho? Eu acho que, assim, o compromisso tanto da empresa quanto das pessoas de se prepararem para papéis de liderança, ele permanece, sobretudo quando a gente fala nos programas de trainee, né? Então, o programa de trainee, que ele é voltado para uma pessoa recém-formada, dando aí seus primeiros passos de carreira, ele tem ainda como premissa ser um acelerador de desenvolvimento e de carreira, e também ser um formador de novas gerações de liderança, né? Então, isso é o grande mobilizador desses projetos, né? Só que a gente forma papéis de liderança, né? Não só para as empresas que essas pessoas estão, mas também para que elas exerçam papel de liderança de uma forma muito mais ampla, né? Nos projetos que elas lideram, nas frentes, nos segmentos, nos setores. Então, sim, existe uma preocupação e um investimento grande para a formação dessas lideranças. As empresas querem que essas lideranças permaneçam, né, e progridam dentro das empresas, mas a gente discute cada vez mais, né, formar essas lideranças numa perspectiva mais ampla e não só para uma função, para um papel específico, né? Então, como é que a gente olha para essas skills de liderança do ponto de vista não só do momento, né, mas de um desenvolvimento aí que vai se dar além do tempo em vários cenários também. É quase que ampliar a visão da empresa, está incluindo a visão ESG, como se a empresa desenvolvesse pessoas não só para ela mesma, mas para todo um mercado, o cenário atual, né? Exato. É um centro de contribuição muito mais amplo que precisa mais ter. amplo. E eu vejo assim também, né, o mercado ele tem se transformado de uma forma muito dinâmica, né? Os negócios, os desafios. E até isso tem exigido diferentes perfis, diferentes habilidades dessa liderança, né? Então, o desenvolvimento das competências e das habilidades de liderança, elas acontecem, mas elas também precisam ser repensadas, transformadas para esse mundo dos negócios que também se transforma, né? Então, é um exercício constante, né? Eu posso ser uma líder muito bem preparada para o hoje, mas se eu não continuar me transformando, me preparando, o amanhã pode ser muito diferente do que é hoje, né? Então, como é que eu me transformo dentro desse objetivo? E acho que é um pouco disso, né? Pensar nessa construção, não só no presente, mas no médio e longo prazo também. E qual é o atributo mais importante para um líder que ocupa a posição hoje já de liderança e que lidera os jovens e que quer se seguir atualizado? O que ele tem que focar? Olha, eu vejo muito hoje um desafio grande das lideranças, né? Primeiro de conseguir captar, né, quais são as principais transformações no nosso mundo, na nossa sociedade. Então, uma visão
que consegue decodificar um pouco dessas transformações de mercado, né? Num mundo tão volátil, tão incerto, tão imprevisível, tem sido um desafio grande das lideranças, né? Captar esses sinais dos nossos tempos e como isso afeta os negócios. Eu acho que as lideranças têm um desafio grande de comunicar o propósito e os objetivos das organizações para os seus times, né? Parece algo muito fácil de se fazer, mas a comunicação segue sendo algo muito importante e muito desafiador também, né? Como é que eu comunico uma visão, como é que eu comunico uma estratégia que está o tempo todo aí sendo revisitada, redesenhada, é algo muito dinâmico, né? E a questão de mobilizar pessoas, né? Como é que eu consigo fazer com que as pessoas venham comigo, que elas se mobilizem por aqueles objetivos, que elas se comprometam com aquilo que a gente tem que coletivamente buscar, né? Então, essa capacidade de mobilizar, de inspirar, de influenciar, ela segue sendo muito importante, assim. E eu escuto você falando esses atributos, né, Tei? Não consigo imaginar esses atributos isoladamente. É muito importante a troca, a escuta, a conexão e o relacionamento entre gerações para que os atributos sejam desenvolvidos mutuamente. Você comentou comigo, quando a gente teve um bate-papo prévio aqui à nossa gravação, sobre a mentoria e a mentoria reversa. Quer contar um pouquinho o que é isso? Acho que vale sim. Até um pouco desse papel de liderança, dessa habilidade de resolver os desafios hoje em dia. Eu acho que não existe uma pessoa que tem todas as respostas para os desafios, para os negócios, para as pessoas, né? Essa inteligência, ela é cada vez mais a somatória de um saber coletivo, né? Até falando de gerações, né? A resolução dos problemas, dos desafios, ela vem muito desse encontro, dessa troca, que diferentes gerações, né? Para não polarizar, como é que a gente soma as diferentes perspectivas, né? E como a gente tinha comentado, né? Um exemplo de uma prática que é a mentoria reversa, ela trabalha um pouco com essa troca de perspectiva, né? Então, assim, a gente tem essa ideia de que as pessoas muito experientes, elas têm a resposta para tudo, né? E às vezes as pessoas pouco experientes estão só nesse lugar de aprendiz, né? Eu gosto da mentoria reversa porque ela quebra com essa lógica, né? Quem tem muita experiência também tem muito a aprender com quem está chegando, né? Então, a mentoria reversa, ela ocupa um pouco desse propósito. E é muito legal quando a gente inverte os papéis e a gente percebe que, assim, ambos têm muito a aprender com essas trocas, conjuntamente. A reversa seria o jovem mentorando a pessoa mais sênior, mais velha, mais experiente em algum desafio da atualidade que ela ainda não está ligada. E que eles se conectam ali, né, de alguma forma. Então, é muito interessante, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, né? De somar. Me conta o que a sua experiência tem a me ensinar, mas eu também te conto o que a minha experiência de vida acadêmica, a minha vontade de chegar aqui, de fazer diferente, de aprender e de olhar as coisas por uma outra ótica também tem a ensinar, né, nessa troca. Então, é legal, assim, quebra essa lógica do tipo, um é só aprendiz e o outro é só a pessoa que ensina, né? Ambos podem ensinar e aprender dentro dessa nova perspectiva. É uma quebra de hierarquia totalmente, e uma assim, postura de humildade, né? Totalmente. De aproximação, de se ver como um par de ser humano, independente da faixa etária. E que aproveita as potências de cada um, de cada história. Não tem história melhor ou história pior, né? O encontro desses saberes é o que muitas vezes faz a diferença. Nasce um projeto, nasce a solução, nasce, enfim, muitas possibilidades, né? Então, é bem interessante. Muito bom. E uma dica para o jovem que está escutando, você é especialista em desenhar programa de estágio de trainee. Só para os ouvintes do YesCast. Dá aquela dica para conseguir o estágio sonhado, a posição de trainee que está batalhando ali em várias entrevistas, testes. Qual é a dica, Tei? Legal, muito bom. Tem algumas questões que eu falo que nunca saem de moda, né? Não importa a geração, a gente sempre sabe que é valorizado, né? Então, essa vontade de aprender, né? O comprometimento com os novos desafios, né? Com querer fazer a diferença e transformar o programa de estágio, a experiência de estágio, a experiência de trainee aí num momento grande de aprendizado. Eu acho que, independente da geração e do tempo que a gente vive, essa vontade de querer aprender, ela sempre
sempre muito importante, assim, né? E para quem está agora tentando uma oportunidade no mercado de trabalho, eu acho que vale sempre um exercício grande de autoconhecimento, né? Quem eu sou, quais são as minhas principais habilidades, meus principais interesses, né? A gente tem aí no Brasil diferentes empresas de diferentes perfis, com culturas muito diversas, né? Mas no final do dia, qual combina mais comigo, né? Onde eu acho que eu vou poder aí colocar o meu potencial e exercitar aí as minhas habilidades de uma forma bacana, positiva e que tenha a ver com os meus valores, com os meus interesses, né? Então, acho que esse exercício de autoconhecimento é muito importante para você poder fazer uma escolha que no final do dia também vai te trazer uma realização, vai te trazer um sentido, né? Então, acho que a escolha é muito importante. E o autoconhecimento é o que favorece boas escolhas, né? Sim, você é escolhido, mas você também escolhe, né? Sem dúvida, e tem o match, né? porque Exato. às vezes a gente fica querendo um lugar e aquele lugar nem seria um lugar bom para mim, mas eu... Exato. E aí se desencadeia uma série de frustrações, de um sentimento de não realização, de não aprendizado, no final, porque talvez a escolha não foi aquela melhor para mim. As pessoas até acham que tem alguma coisa de errado com elas, muitas vezes, Sim. né? Enquanto, na verdade, não teve ali um encontro legal de expectativas, de perfis, de interesses, né? Todo mundo tem uma habilidade, eu acredito muito nisso, assim. Todo mundo tem um lugar no mundo do trabalho, eu acredito, né? Eu também acredito. Mas encontrar o nosso lugar é um exercício também de autoconhecimento e de buscar aquilo que combina com a gente. Precisa né? ter a própria iniciativa também, de ir atrás disso. Né? Então, cada vez mais a gente percebe, eu não preciso ser uma pessoa diferente no trabalho, né? Eu não preciso criar, às vezes, uma imagem que não é o que eu sou, né? Então, como é que a gente encontra esse lugar de trabalho que valoriza a nossa identidade, que valoriza quem a gente é e as nossas habilidades aí nesse espaço, né? Então, acho que esse é um bom começo, começo promissor, sim, eu diria, né? Sim, Um lugar que a gente pode ser quem a gente é e fazer aquilo que a gente sabe que a gente faz bem, que a gente gosta. Muito bom. Isso deveria ser um direito para todo mundo. Para todo mundo, é isso mesmo, é isso mesmo. Exato. Vamos para o Minuto YesCast, que é um quadro de bate-bola, aqui de pergunta, para conhecer um pouquinho mais da Tei. Legal. Me conta a sua cidade preferida no mundo. São Paulo. Eu tô escutando essa resposta várias vezes. Sério? Eu nasci e cresci aqui, não poderia ter outro lugar. Que legal. E um filme, livro ou série inspiradora? Olha, um filme meio documentário bem interessante, chama Edifício Master. É bem interessante, recomendo. Não vou dar spoiler, mas fica aí a dica. Fica a dica, hein? Edifício Master. Edifício Master. E um aplicativo, Tei? Spotify. Que tem o YesCast. Que tem o YesCast, que a gente ouve música, que me acompanha aí em diferentes momentos do dia. É, muito bom. E um mico que você já passou? Nossa, você sabe que essa vida online, de muitas reuniões online, ultimamente tem um que tem sido até recorrente, assim. A gente faz tantas calls e conversa com as pessoas, e aí tem sido frequente, às vezes eu encontro a pessoa pessoalmente e demoro para identificar, para realizar essa vida o tempo todo conectada. Às vezes a gente encontra a pessoa ali, fala, oi, tudo bem? Prazer. Não, a gente se conhece. Eu falo, poxa, meu, que chato. Achei que você morasse naquela janelinha. E uma alegria, algo que te deixa feliz? Cara, eu acho que muito a ver com a minha carreira, assim, é quando eu consigo ver que as pessoas encontraram o lugar delas no mundo e que elas estão fazendo trabalhos que, de fato, aproveitam todo o potencial e o que cada um tem de melhor. É uma alegria e tanto, assim. Ouvir as histórias de carreira das pessoas que me procuram depois e contam que estão felizes, que estão crescendo, é muito bom, muito bom. Muito bom. E um erro e um acerto que você já cometeu? Eu acho que um erro, eu trabalho bastante com inovação, com novos produtos, né? E num mercado muito dinâmico, acho que é perder o timing das coisas, né? Então, eu acho que esse é um erro que às vezes eu falo, podia ter feito isso mais rápido, podia ter lançado mais rápido, testado mais rápido. É sempre um
um dilema, assim, o timing perfeito, A né? gente se arrepende mais pelo aquilo que a gente não fez, né? Sem dúvida. Então, acho que é um erro e o acerto. Assim, o timing, hoje em dia, ele é tudo. Ele pode ser o seu maior erro e o seu maior acerto também. E o aprendizado entre os dois, né, Um Tei? aprendizado Para entre melhoria. os dois. Muito bom. Exato. Quer deixar um conselho para a nova geração que está ouvindo, uma mensagem final, e para as empresas também que querem se conectar à nova geração, conseguir alinhar os seus processos para reter ou pelo menos para desenvolver os talentos que chegam até elas. Legal. Olha, acho que para a nova geração, sobretudo no começo de carreira, e tem muito a ver com o que a gente conversou, é autoconhecimento, assim, né? Vale muito a pena dedicar uma parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, para os exercícios de autoconhecimento, né? Quem eu sou, quais são as minhas habilidades, o que eu faço bem, pelo que eu sou reconhecido, o que me dá prazer, alegria, que eu acho que é o primeiro passo para a gente construir uma carreira com sentido, né? Com realização. E para as empresas, falando agora de geração, é isso, assim, incentivar o diálogo e conectar a gente, né, mais do que nunca, várias gerações trabalhando juntas aí nos mesmos desafios, nos mesmos lugares de trabalho. Então, como é que cada um pode olhar para a potencialidade, né, do outro? Porque que o outro pode trazer de melhor, né? Então, para a gente não ficar nessa coisa de conflito, nós versus eles. Sim. É uma perspectiva que não soma muito, né? Mas o que cada um contribui é muito mais potente para nos levar adiante. Eu acho que esse é um bom olhar. É verdade, que o mundo está muito carente em todos os aspectos, não só geracionais, mas a polarização é algo muito presente hoje na sociedade e faz muito mal, né? Ao invés da gente polarizar, a gente pode se aproximar e se conectar. Sem dúvida. A troca, o diálogo, entender que cada um, diante de um projeto, diante de um desafio, tem coisas boas para oferecer e se conectar a partir desse lugar de possibilidade e não de falta. E não né? da diferença. Muito bom. Maravilhoso, Tei. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada pelo convite. Por compartilhar sua experiência. E se você se inspirou na história da Tei, curte o nosso episódio, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal Ana Paula Ornos, YesCast, no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio. Até lá.